Olá a todos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Guerra, sou terapeuta integrativo e pesquisador e ajudo pessoas há mais de 10 anos a se livrar de doenças chatas no tocante a azia e refluxo. Então vamos falar hoje aqui sobre alguns métodos, né, que eu particularmente usava. Não sei se você conhece um pouquinho da minha história, mas eu sofri por 10 anos de azia e refluxo e durante esses 10 anos fiquei ali prisioneiro dos consultórios e da mesma proposta, né? Frustrante de ter que ficar usando os famosos prazóis, né? Usava muito, ó, acho que tem muita gente que usa isso aqui, o famoso hidróxido de alumínio, pessoas que usam esses sais aqui, esses saizinhos aqui também, usam demais, essas partilhas. Quantas vezes eu já não usei essas partilhas? E esse famoso aqui, né? Os omeprazol da vida. Então, são medidas paliativas que não vai resolver, só faz apagar o fogo e você acha que está resolvendo alguma coisa, porque alivia. Eu vou te contar aqui nessa nossa aula aqui, nós vamos falar um pouquinho por que você sente esse alívio quando toma isso daqui. Isso aqui são substâncias, por exemplo, o omeprazol, né? O omeprazol ele é uma substância que ele faz a inibição dos íons H+. Para quem estudou química, né, pode estar se lembrando, mas para quem não estudou não tem problema. H+ é uma molécula, né? Quer dizer, o íons de hidrogênio é um átomo, na verdade, que ele é polarizado positivamente, né? Então, quando ele se junta com os cloros, né, os cloretos, ele faz o HCl. Então, esse mecanismo de ação química aqui, ele faz a inibição da bomba de íons H+, que é para a formação do ácido clorídrico. Ou seja, se teu estômago, ele que o pessoal acredita muito, né? Isso também é um mito. Eles acreditam que a queimação, aquela queimação horrível que dá o refluxo, é ocasionado pelo excesso de ácido, porque queima, mas não tem nada a ver, pessoal. O que acontece é que o conteúdo do estômago, ele acaba, quando ele não está normal, ali o seu conteúdo do estômago tem que estar ali entre 1,5 e 2, tem que ser muito ácido. É por isso que a mucosa do estômago ela é protegida pela, quer dizer, o estômago é protegido pela mucosa do estômago. Então aquele ácido não tem problema quando ele entra em contato com a parede do seu estômago, ela é protegida, tá certo? Então quando você tem um pH disfuncional, que seria ali em torno de 4, 4,5, e lava, né? E aquilo dali lava a parede do esôfago, você sente a queimação, porque o pH do seu esôfago é 6,5. Então o que acontece? Quando você toma uma substância dessa aqui, alcalinizante, caso dessas pastilhazinhas aqui, esses famosos saizinhos aí que é encontrado muito nas farmácias, e o próprio omeprazol, o pantoprazol, eles inibem a produção do ácido clorídrico, ou seja, você está piorando a sua digestão. O estômago ele tem que estar ácido, ele precisa estar ácido para quê? Para que você possa quebrar o bolo alimentar em estruturas menores, precisa corroer aquilo dali. É tanto que depois que ele passa ali do estômago, ele segue pela válvula do piloro e vai para o duodeno, e lá no duodeno é alcalinizado. Quem é que alcaliniza lá no duodeno? Seria os sais biliares, né, que é da vesícula, que é produzido no fígado, vai para a vesícula, e lá no duodeno ele é alcalinizado, tá? Tanto pelos sais biliares como também dos sucos pancreáticos também. Então, a junção desses dois sai ali no duodeno para poder fazer a neutralização e não o ácido do estômago ele não queimar a parte do sistema intestinal. Então é bem interessante. Então, o que é que faz você sentir azia e refluxo? É, na verdade, quando você está com a disfuncionalidade do pH, ou seja, o teu pH não está ácido, essa que é a verdade, você não está produzindo a quantidade suficiente de HCl para o teu estômago, o que é que vai acontecer? Existe um movimento involuntário. Aqui, bem em cima do estômago, ali tem uma válvula, que é a válvula do esôfago, que ela tem movimento involuntário. Se o pH do teu estômago não está normal, ela vai tender a abrir. Aliás, não é nem tender, ela vai abrir. E isso cria uma disfuncionalidade ali na boca do esôfago. Então, aquilo aberto, que era para estar fechado, por exemplo, você comeu o seu alimento, ela só abre como se fosse uma válvula de retenção. O alimento só tem que passar. Depois que o alimento passa, essa válvula tem que fechar. Isso se o seu estômago estiver com acidez normal, 1,5 e 2. Lembra que eu te falei ali no começo. Se está disfuncional,
você não tem ácido suficiente, ela vai abrir. Isso é um movimento involuntário. Não é que você que quer, você nem tem consciência. A maioria, acredito que muitos de vocês não tenham essa informação. Então, esse conteúdo começa a voltar e começa a lavar a parede do teu esôfago, que está com pH de 6,5. E queima mesmo, porque o teu esôfago ele não é preparado para receber, por mais que esteja disfuncional o ácido do estômago, mas ele ainda continua sendo ácido, ele vai lavar a parede do esôfago de 6,5 e você sente a queimação. E é tanto que quando você toma aí essas substâncias aqui, que são alcalinizantes, ele sai alcalinizando tanto a parede do seu esôfago como o estômago. Só que no estômago não é para estar alcalino, pessoal. É tanto que quem usa muito omeprazol vai ter problemas futuros. Aí você pode estar me perguntando, Rafael, mas você é contra a medicação? Você não é a favor da medicação? De forma alguma, pessoal. Eu não sou contra a medicação. Eu sou contra você tomar uma medicação ad infinito. Foi o meu caso. Entrava dentro de consultório, saía dentro de consultório, procurava outros especialistas e a conversa era sempre a mesma, que eu teria que usar o omeprazol para o resto da vida. Então, foi isso que me fez estudar bastante, buscar e entender de fato quais são os verdadeiros mecanismos da azia e refluxo. Né? Foi isso que me fez tornar terapeuta integrativo e pesquisador, pessoal. Eu desenvolvi uma tecnologia chamada fotoquanto, que é bem interessante, mas não vai ser o caso hoje para a gente falar aqui no nosso vídeo. Em outros vídeos eu vou estar falando sobre essa tecnologia, nós vamos dedicar uma aula só para falar sobre essa tecnologia. Então, esses mecanismos aqui que é usado muito, né, que a gente normalmente é encontrado aí, tradicionalmente e muito prescrito aí pelos operadores da medicina, é isso daí. Não vai resolver o seu problema. Você vai ter problema de pepsina, porque quando você não, porque o que ativa a pepsina dentro do estômago é justamente o ácido clorídrico. Se você não tem o suficiente, você vai ter deficiência de pepsina, que ela ajuda na parte de digestão, né? Então, o que acontece é isso. Você acaba usando essas medicações, você acaba achando que está passando, porque na verdade, quando você usa uma medicação dessa, é igual a um painel que você tem no seu carro. Ele está ali alarmando, ou seja, a queimação é um alarme. É tanto que eu sempre digo para os meus clientes que é o seguinte, agradeça que você está tendo azia e refluxo, por quê? Porque aquilo é um alarme que está lhe avisando que tem algo errado, como qualquer outra doença. A gente precisa entender que a doença ela não é nossa inimiga. Não era nem para ser chamado de doença. O certo seria chamar desequilíbrio. Quando você tem um desequilíbrio, o que é que precisa fazer? Se você empenar o seu corpo para frente, você vai automaticamente botar seu pé para trás. Por quê? Para equilibrar aquele peso que foi para frente, você joga outro peso para trás. Então, o corpo ele tem esses mecanismos de feedback. Ele lhe dá uma informação, um alarme, parecido com o painel do seu carro, uma queimação, é um empachamento, é uma gastrite, inclusive até doenças também relacionadas à emoção. Porque quem usa muito isso daqui, né, esses famosos medicamentos aqui, você vai ter a inibição de B12 no corpo. Então a inibição de B12 ela é uma importante vitamina para a formação do tecido cerebral. E às vezes você está aí anos usando aí essa medicação, não sabe que está meio triste, está meio depressivo, pode sim ter essa relação também, tá? Então esse alarme, essa doença, a doença, ou que eu chamo de desequilíbrio, ele está te informando para que você busque o equilíbrio. Mas afinal a gente vem aqui e não tem nenhum manual, não vem nada explicando como é que o que é que tem que ser feito. E um detalhe que eu vou falar aqui para vocês, pessoal, eu não quero nem falar, né, que os médicos também eles são enganados, infelizmente, porque hoje médico também, pessoal, você tem que lembrar que médico precisa pagar a conta. Eles fazem ali uma academia de medicina 6 anos, às vezes não dá tempo, eles não têm tempo para poder estudar. Precisa entrar de consultório e realmente hoje você tem muita gente doente, então eles acabam ficando ali muitas horas por dia dentro de consultório e não tem tempo para estudar. Infelizmente essa é a realidade. Então a questão é justamente essa, né, pessoal? Essa doença, essa parte que a gente precisa ter o equilíbrio, a gente precisa entender. Justamente
Foi isso que me fez levar a estudar profundamente os mecanismos que causam azia e refluxo. Porque não tem nenhum canto aí, um manual que ensina você a poder estudar o seu corpo. Infelizmente, o lado da medicina ela é muito burocrática. Eles têm muitos problemas para resolver, infelizmente se mistura com a burocracia e acaba que isso vai virando um padrão e ninguém vai mais atrás, ninguém corre atrás, ninguém tem interesse de resolver. Tá? Então, é por isso que eu precisei, pessoal, mesmo doar parte da minha vida para estudar e desenvolver tecnologias. Como eu falei, a gente trabalha com tecnologias quânticas para resolver o problema de azia e refluxo, tá? Claro que tem outros problemas, né? Às vezes você também está contaminado aí com alumínio. Só olhando aqui, pessoal, olhando que eu estou olhando aqui o monitorzinho aqui, para saber se está dando certo. Essa intoxicação, por exemplo, por alumínio, que é muito fácil a gente encontrar alumínio nas panelas, por exemplo, tem até substância, pessoal, por exemplo, substância dessa conhecida aqui, que eu não posso nem falar aqui a marca, que o nome é hidróxido de alumínio, aqui, por exemplo, é hidróxido de magnésio. Ou seja, até alumínio o cara está lá botando. E o alumínio, ele é depletor de ácido clorídrico, ou seja, ele diminui a produção do ácido clorídrico. Se você tiver intoxicação por alumínio, você pode ter problema com a deficiência de produção do ácido pelas células parentais do estômago. Então, o interessante é isso, né? Que a gente precisa desintoxicar do alumínio, de mercúrio. Você tem que fazer um processo de limpeza, tá? Então, a gente faz esse detox, né? A gente também usa a tecnologia quântica para fazer detox, para poder eliminar essa questão aí do alumínio do corpo. A gente vê também a questão de minerais, o zinco, por exemplo, é um mineral importante para a formação da cascata do ácido clorídrico. É bem interessante também. E a gente verifica também que às vezes as pessoas com deficiência de zinco também vai ter deficiência de produção do ácido clorídrico, tá certo? Hoje aqui, pessoal, quero mostrar para vocês, eu vou ter que ficar olhando aqui para o monitor, que é para justamente mostrar uma doença bem conhecida. No meu caso, eu sofria de azia e refluxo, passei 10 anos, né? Eu acho que algum de vocês já conhece essa história, que eu estou sempre falando essa história aí pelos vídeos, e esses 10 anos eu ia sempre nos consultórios, fazia aquele famoso exame, a endoscopia, que eles colocam lá, você recebe um anestésico, aí eles colocam uma sonda e faz lá a endoscopia e faz uma punção, faz um teste de cultura para saber se você tem a famosinha H. pylori, tá certo? H. pylori também nós vamos falar, já falei um pouquinho também em outros vídeos, mas depois nós vamos falar sobre H. pylori em outros vídeos também. Então, eu tinha na época o chamado esofagite erosiva grau A de Los Angeles, né? O que é isso aí? Acho que você já deve ter recebido esse exame alguma vez na vida, você que já fez endoscopia, você que sofre de refluxo, você que tem gastrite e crônica, sempre está indo aí aos consultórios para poder fazer esses exames. Existe esse nomezinho, né? Esofagite erosiva grau A, no meu caso é leve, considerado leve ainda. Tinha grau A, grau B, C e D, né? D é o mais grave. E tem outra, que é o esôfago de Barrett, que você já está ali um passozinho para ter um câncer, pessoal. Olha a importância do teu corpo te avisar. Olha a importância de você olhar para a sua doença com outros olhos, para, na verdade, você entender que é um desequilíbrio que você está tendo. Olha a importância do alarme, né, que a gente estava falando, o alarme do carro, acendeu no painel, não vai adiantar tu ir lá e apagar a luz. Isso aqui é apagar a luz, pessoal. Vai usar isso aqui você vai só apagar a luz, passa, dá alívio, mas se deixar de tomar, volta pior do que nunca. Que era o meu caso, quando eu deixava de tomar o omeprazol, pantoprazol, a doença voltava pior do que nunca. Depois eu vou explicar por que ela volta pior, tá? Lá no finalzinho aqui desse vídeo a gente vai falar sobre isso também. Então, essa doença, a esofagite erosiva, eles chamam de erosiva porque realmente parece uma erosão. Eu vou já mostrar aqui a imagem, vou colocar aqui para vocês. Ela cria uma erosão devido ao ácido, pessoal, que eu não falei. A mucosa do esôfago ela não é preparada para receber ácido. Então ela cria a esofagite. Esofagite, o nome já diz, é a inflamação do esôfago, vai ficar inflamando mesmo o esôfago. E até a parede do estômago
quando ela perde aquela proteção, cria gastrite. Olha os nomes, esofagite, gastrite, né? Então, esses nomes estão relacionados à inflamação, porque o ácido ele corrói. Na verdade, é um desequilíbrio que há na parede do estômago que acaba corroendo, inflamando, gerando a gastrite. E eu tive essa doença, esofagite erosiva grau A. Eu vou te mostrar aqui uma foto, pessoal, bem interessante, que é o esôfago de Barrett, que já é uma condição perigosa, né? Que a pessoa realmente já está perdendo ali a pele do esôfago, né? Vou mostrar aqui, ó, é a foto aqui do lado aqui, ó. Essa foto aqui, para cá, ó. Para cá, aqui, ó. Isso é porque está atravessado aqui, a gente acaba confundindo, mas é aqui, ó. Olha aqui essa condição que está essa pessoa, né? Já está até aqui o médico já até colocou, esôfago Barrett, né? Ou seja, ó, esse daqui, pessoal, é um esôfago e aqui é a esfíncter do esôfago. Ou seja, a sonda vem aqui pela boca, entra e desce e a câmera está apontando ali para dentro do estômago. Aquele orifício ali já é o estômago. Quando você não tem acidez suficiente, ou seja, você não tem o ácido clorídrico suficiente ali, o que vai acontecer? O conteúdo ácido, lembra, ó, essa paredezinha aqui, essa pele não tem proteção, aqui é para estar, aqui o pH normal é 6,5 pH aqui, ó. Então, quando a pessoa tem um problema de refluxo, esse conteúdo aqui, ácido do estômago, mesmo que quando a gente fala ácido, você tem que entender a escala do pH, né? Então, ácido, vamos supor, o ideal para estar lá dentro ali é 1,5, 2, lembra? Quando está 1,5, 2, isso aqui fecha, ó, trava. Travou, acabou o seu problema. Quando você está em disfunção, isso daqui vai abrir, é um movimento involuntário, vai abrir e o ácido vai lavar e vai fazer essa bagunça aqui, ó. Esofagite, né, que é já bem avançada, já chega a esôfago de barra que eles chamam, porque, ó, ele já tá, pessoal, isso aqui, se ele não cuidar, ele vai ter problema sério. Não queira ter um problema desse aqui, um câncer de esôfago. Por favor, pessoal, o negócio aqui é sério, tá? Vou mostrar outro aqui também para você dar uma olhada. Olha esse outro aqui, ó. Você vê aqui a diferença da coloração da pele, né? E não sei se é impressão minha aqui, mas já tem, parece uns microcistos aqui, né? Não sei, pode ser outra coisa. Então, o que acontece aqui, ó? Também é a mesma condição daquela anterior, né? Que ele também está bem delicado aqui. Então, isso aqui, pessoal, é um negócio muito chato. Isso fica incomodando, tira a nossa concentração. Você que, às vezes, você vai dormir, aquele conteúdo começa a voltar ali pelo estômago, volta para a tua garganta. Tem outros problemas que quando vai atingir as fossas nasais e você começa a ter sinusite, depois nós vamos falar eu vou fazer um vídeo só falando sobre as doenças ligadas a azia e refluxo, tá certo? Então, eu achei interessante compartilhar e depois eu vou compartilhar o meu. Quem faz muitos anos, pessoal, não sei se eu ainda tenho guardado essas imagens aqui do meu. Na época que eu fazia, eu acho que eu fiz uma faixa de umas 10 endoscopias ou mais. Fiz muitas endoscopias para ia para o médico, aí ele falava que você tem que tomar mais aí 1 mês, 2, e sem falar na restrição, né? Passou lá uma lista de restrições que eu poderia tomar café, não poderia mais. Na época eu gostava muito de tomar uma cervejinha, tal, não poderia tomar mais aquela cervejinha. E aquilo era muito chato, né? Porque você passava ali 1 mês de restrições e falava também em levar a cabeceira de cama. Então você passava 1 mês de restrições ali e quando voltava para o consultório, para mim aquilo era um verdadeiro desafio. Poxa, eu consegui passar 1 mês seguindo essa dieta aqui. Aí lá o doutor de novo dizia, ó, você vai fazer mais uma endoscopia para a gente ver como é que tá. Aí lá vai ter que marcar a endoscopia, sair de casa, entrar no seu carro, gastar combustível, você tem que... Às vezes você é uma pessoa muito ocupada, mas vai ter que fazer isso porque a sua saúde está em jogo. E quando saiu o resultado, marcava de novo o atendimento. Às vezes os gastos, eles são muito ocupados hoje, né? A gente tem muitas pessoas sofrendo de doenças gastrointestinais. Então,
Quando você voltava de novo e ao médico, rapaz, nós vamos ter que usar mais um mês. Aí quando eu escutava aquilo, pessoal, para mim era o fim da picada, era um negócio chato. Então foi 10 anos nessa brincadeira. Então ele passava, me lembro que eu tomava muito pantoprazol e omeprazol de 40 miligramas. O pantoprazol de 40 miligramas, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. E depois de uns 1 ano, 2 anos, ele viu que eu já estava ficando meio desanimado com o tratamento, resolveu passar um tal de Nexum. É outra medicação, mas o princípio ativo é o mesmo. O princípio ativo era o mesmo, só que ele dizia que ele tinha propriedades cicatrizantes ali do esôfago. E eu paguei na época R$ 256 nessa caixa. Hoje, fui até na farmácia, olha lá quanto é que está o valor dele. A farmácia aqui perto aqui da minha casa aqui, ele está R$ 463. Para você ver, pessoal, quando a gente gasta dinheiro com esse negócio, sem falar nos exames que você tem que ir, nos atendimentos. Cada consulta que eu pagava com o médico era R$ 350. Isso foi 10 anos, se você for colocar tudo isso aí na conta do lápis aí, pessoal, eu creio que eu tenho gastado mais de R$ 10.000 brincando nessa brincadeira toda. Então é interessante, pessoal, né, que a informação, eu gosto sempre de falar para o pessoal dos meus ciclos de amizade, que a informação é poder. A gente, às vezes, vive uma vida corrida, trabalhar, ir para casa, enfim, cuidar dos filhos, cuidar dos seus projetos, né, que você tem, das coisas que você sonha. E a gente não arruma muito tempo para cuidar e muito menos ir atrás de saber, poxa, eu estou com essa azia, poxa, então eu vou passar ali na farmácia e compro uma pastilhazinha dessa, passa, mas aí depois você tem que passar de molho, daqui a pouco você está gastando dinheiro só com isso, aí passa por omeprazol, passa por hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, sais, isso aqui, eles colocam aqui, ó, sabor abacaxi, até o gosto é bom, né? Aí, ó, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e ácido cítrico, alivia a azia e má digestão, né? Então, realmente, ó, é só alívio, né? Você não vai resolver o seu problema. E você vai ter que procurar médico, enfim. Interessante assim que a informação que eu tive, pessoal, agradeço muito a Deus eu ter acesso a essa informação, ela foi importantíssima para mim. Por quê? Porque isso me fez tornar terapeuta integrativo e abriu as portas para várias outras janelas. Porque quando você abre uma porta, você tem acesso a outras portas, você conhece pessoas que estão no outro nível de entendimento com relação à saúde, e a gente sabe, pessoal, é conhecido, existe um sistema burocrático que eles não têm interesse que realmente você entenda o seu próprio corpo. Porque o seu próprio corpo hoje, ele está loteado. O sistema de burocracia hoje, que faz esses atendimentos, ele tem seu corpo fatiado. Ah, você tem que tratar o seu sistema digestivo, então você vai procurar um gastro. Ou você vai ter que... você está com um problema no rim, você vai procurar um urologista. Você está com um problema na pele, um dermatologista. Então, é tudo separado e infelizmente eles não veem o corpo como uma unidade integrada. Então quando eu comecei a iniciei a minha jornada de estudos para aprofundar os verdadeiros motivos que está por trás da azia e refluxo, a gente vai tendo contatos. Se você for colocar aí, tem poucos médicos que conhecem esse processo, né? Então, e isso vai demorar um pouco, porque o próprio sistema burocrático eles não têm interesse para que essas informações cheguem às pessoas, para aliviar as pessoas. Então você vê a importância que é interessante você ter. Eu, por exemplo, gastei muito, pessoal, gastei muito para fazer viagens para São Paulo, para fazer cursos. Aí em São Paulo eu fui umas 3 vezes fazer cursos, né, que a gente acaba tendo que sair da sua zona de conforto para poder ter acesso a essas informações, que essas informações elas não são ditas assim tão fácil por aí. Tá? Então, a gente teve todo esse processo que eu estudei, que eu me formei, que eu fui buscar, tudo nasceu de uma dor que eu tive há 10 anos, né? Passei 10 anos sofrendo com essa doença, decidi iniciar essa jornada profunda de busca de conhecimento, e
Deus me deu uma chave, né? Me deu uma chave que foi eu ser o desenvolvedor da tecnologia Photon Quantum. Depois nós vamos falar sobre essa tecnologia. Na verdade, só para dar aqui um spoiler, né? A tecnologia ela age nas células do teu estômago. Nada de química, pessoal. Não tem nada de química. A tecnologia ela é feita através de campos escalares, porque depois nós vamos falar especificamente que a gente vai falar que a célula, tuas células, elas recebem informação e energia. Tá? Se eu começar a falar, a gente vai aprofundar muito, não é o intuito do vídeo hoje, mas elas recebem informação e energia, e essa tecnologia de campo escalar, ela vai direto na informação, na modulação da produção do ácido clorídrico do estômago, tá certo? Então, pessoal, essa aula vou ficar por aqui hoje, espero que você tenha curtido. É bom você curtir aí na plataforma, né? Dar um joinha. Eu não sei qual é a plataforma que isso aqui vai ser executado, porque a gente coloca em várias, não sei se é Facebook, ou YouTube, ou Instagram, mas dá uma curtida aí, pessoal. Se inscreve aí nas nossas redes aí para ajudar o nosso trabalho, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por aqui eu fico e até a nossa próxima aula.